Shalom, graça e paz, bem-vindo ao Café com AP de hoje. Nós vamos tratar um dos textos mais desprezados da Bíblia Sagrada, que são os textos da genealogia de Jesus. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esta é a live Café com AP, uma live devocional para uma vida plena. E de segunda a sexta, durante as temporadas, nós estamos aqui às 9 da manhã, horário do Brasil, 14 horas, horário da Suíça. Então, muito bem-vindo. Bem-vindo a todos que estão aí. Ju, Josi, Aline, Pedrocas. Bem-vindo, bem-vindo. Muito bom. Escreve aí a cidade de onde você está assistindo aí o café hoje. Escreve aí para mim, né? Glória a Deus. O Café com AP nasceu em 2016 e de lá para cá nós começamos fazendo lives no Facebook, depois migramos para o Instagram e mais de 30 temporadas, né? Louvando o nome do Senhor, pregando a palavra. E eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. É infalível, né? Inequívoca. E, uau, são séries que marcaram a minha vida e a vida de muitos que fazem parte da história do Café com AP. Uma das coisas muito importantes que eu creio é na palavra pela palavra, ministrar a Bíblia pela palavra de Deus. Olha aí, Pedra de Guaratiba, Rio de Janeiro, que maravilha, Petrópolis, Iracemápolis, muito bom, gente, muito legal, que bênção, um abração para a sua cidade aí, Florianópolis, que bênção, que maravilha. Glória a Deus, escreve aí, você que está chegando aí, muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, gente, marca aí o maior número de pessoas que você quiser. Pedro de Brasília, muito bom, minha cidade. Marca aí, ó, clica, marca o maior número de pessoas que você puder e quiser para tomar esse café com a gente. Estou com a minha xícara nova, olha lá, de Mônaco, né, Monte Carlo. Muito bom, glória a Deus. Gente, vamos lá. Vamos orar? Pai, ministra os nossos corações através da palavra do Senhor nesta live. Entra agora em lares, entra agora, Senhor, em mentes e corações, trazendo o entendimento, a revelação e a autoridade que o Senhor tem para nós, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Renatinha, Deus te abençoe você, sua família, o bebezinho aí que tá pãozinho no forno, né? Maravilha. Vamos lá, gente, olha só. Eu estava aqui orando e preparando a ministração de hoje. E dentro dessa temporada que se chama Jesus, nós começamos as duas primeiras lives falando sobre a importância de termos uma base bíblica para a fé. Né? Abração, Nelma. Manuelita chegando, Sara, muito bom. Qual é a base da nossa fé? Ministramos isso nas duas últimas lives. Né? A primeira realmente mostrando a veracidade da palavra de Deus através das profecias messiânicas, as quais Jesus cumpriu cabalmente. Mais de 300 profecias a seu respeito. O que prova que a Bíblia é confiável e que a Bíblia é a palavra de Deus. E, acima de tudo, que Deus fala antecipadamente para que, quando se cumpra, a gente saiba que foi Ele que falou. Não é verdade? A live de ontem eu falei sobre o Logos e Rema, o princípio criativo de tudo em Jesus, né? E depois você pode assistir aqui, pode assistir lá no YouTube. E hoje, nessas lives de preparação aí até o nascimento de Jesus, né? Hoje eu quero falar sobre reis e sacerdotes, porque a gente vem vindo aqui nessa sequência onde a gente se depara com os textos da genealogia de Jesus. Eu não pretendo aqui trazer um estudo aprofundado sobre as genealogias, mas te mostrar o porquê as genealogias são escritas, são importantes, e o que está por trás desse conceito. Então, esses textos da genealogia de Cristo, que se encontram lá em Mateus 1,
do verso 2 ao 17, e Lucas 3, do verso 23 ao 36, são desprezados porque a maioria dos cristãos não sabem das revelações contidas nestes textos, e muito menos da aplicação disso na própria vida. Então, com as genealogias de Cristo, a gente tem a oportunidade de aprender, primeiramente, o desejo de Deus em ter uma nação de reis e sacerdotes. Tá? Deus tem um desejo disso. Segundo, que esse desejo se cumpriu em Jesus. Né? Terceiro, que o governo de Deus se dá através desse modelo. Quarto, que quando nós pecamos, nós perdemos a autoridade. E, por último, como a genealogia de Cristo aponta para direitos legais, físicos e espiritualmente divinos para alcançar a minha vida e a sua vida. Vamos nessa? Olha lá. Primeira coisa, um reino sacerdotal. Você pode escrever aqui? Reino sacerdotal. Escreve aí. Reino sacerdotal. Esse era o desejo de Deus. Êxodo 19, o verso 5 e o verso 6 diz assim, olha só. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então nós vemos, a primeira coisa, Deus tinha um desejo de ter uma nação que fosse um reino sacerdotal, um povo santo, separado para este propósito. E isso tornaria propriedade particular, peculiar de Deus entre os povos, servindo de modelo, servindo de exemplo. Olha que coisa tremenda. Agora, isso se cumpre. Nós vamos ver que isso se cumpre em duas etapas. A primeira etapa se cumpre na igreja, né? E a segunda vai se cumprir no governo milenar de Cristo juntamente conosco. Então, através de Jesus, nós nos tornamos um povo, um reino sacerdotal. 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? O objetivo, para anunciardes as virtudes, as capacitações, para isso, diz o Senhor, que eu tenho vos enriquecido da minha glória. Aleluia. Olha o objetivo de Deus desejar, possuir e adquirir para si uma nação de reis e sacerdotes, para que eles anunciassem as virtudes, as capacitações sobrenaturais daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Que coisa tremenda! Essa luz, como a gente falou nas duas últimas lives, né, principalmente na penúltima, né, que é uma luz, a nível luz que Jesus tem. O possuidor, né, o Logos possuidor da vida de Deus, a vida eterna, a vida não criada, chamada de vida Zoe, que é a luz dos homens. Essa luz para a qual nós fomos transportados. Aleluia! E Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz assim, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Quem? Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Bom dia, Ju, Deus te abençoe, bem-vinda, querida. Bem-vinda, Luciana, bem-vinda, Ricardo, em nome de Jesus. Para você que está chegando, estamos abordando aqui um dos textos mais
desprezados do Evangelho, que são as genealogias de Cristo, né? Tem crente que quando chega em genealogia parece que ele está fazendo curso para orar em línguas, né? Lê rapidinho e vai embora. E perde toda a revelação. Mas aqui nós estamos vendo que o desejo de Deus era ter uma nação de reis e sacerdotes, e a genealogia de Cristo é composta de reis e de sacerdotes. Então Deus tinha esse desejo que se cumpre em mim e em você. Numa primeira etapa, em nós como igreja. E futuramente, numa segunda etapa, no governo milenar de Cristo, juntamente conosco. Agora, por que que Deus desejava uma nação de reis e sacerdotes? Porque o governo de Deus se dá através de reis e sacerdotes. Alguém pode escrever aqui para mim? O governo de Deus se dá através de reis e sacerdotes. Escreve aí para mim e vai marcando, né? Você que está aqui entrando pela primeira vez, as nossas lives, elas acontecem durante a temporada de segunda a sexta. E ela tem o objetivo de ser uma live devocional. Você acorda, você toma o seu café, você liga o teu celular e me convida para tomar o café da manhã com você. Não é verdade? E então você tem esse tempo aqui, talvez meia hora, algum tempo da gente crescer juntos na palavra de Deus. Então olha só, o modelo de Deus, o modelo do governo de Deus é um governo de reis e sacerdotes. Ele implanta esse governo na terra. Não sei se vocês aqui, quem já leu o livro chamado Fator Melquisedeque. Ele é um livro muito interessante, ele mostra duas maneiras de Deus se revelar na face da terra. Uma primeira maneira, mais antiga, onde Deus se revelou para todos os reis da terra. E depois, uma outra maneira onde ele se revela através de Abraão. Ele chama Abraão, ele constitui, através de Abraão, uma família, uma nação, para se revelar através delas, né? Quero mandar um abraço para o meu amigo pastor Samuel Queiroz. Querido, Deus te abençoe, essa terra linda, semeada pelas orações, pela palavra, pela sua vida, da sua família, aí no nosso Nordeste brasileiro. Um grande abraço. Então, olha só, o fator Melquisedeque mostra que Deus se revelou aos reis da terra. E depois, pelos reis não terem dado atenção, nós vemos aqui, ou terem sido até mortos por causa disso, né? O livro vale muito a pena ser lido. Nós vemos que o resquício dessa manifestação se manifesta através de Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém, que é um mistério na Bíblia, né? E lá em Gênesis 14, 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então a gente vê o encontro de Abraão, que tinha recebido um chamado de Deus, e ele vai até o encontro de Melquisedeque. Então esse encontro... me dá um feedback aí, gente, vê se está com som aí direitinho, tá? Eu acho que é só o teu, Valéria, mas confirma para mim, tá bom? Por favor. Então, o que acontece? Abraão vem, ele recebe a revelação de Deus e ele vai ao encontro de Melquisedeque, o último de uma era onde Deus tinha se revelado aos reis. E ali a gente vê um momento poderoso, um momento de discipulado, onde Melquisedeque recebe de Abraão vinho e pão, recebe as ofertas, os dízimos, né, de Abraão, e entrega para ele vinho e pão. Símbolos do corpo e do sangue de Cristo, símbolos de comunhão. E ali nós vemos a ponte, a transição para uma nova maneira de Deus se revelar. Por que eu estou falando isso? Porque o modelo de Deus, desde Adão até Moisés, foi de um tipo de sacerdócio chamado de sacerdócio universal, aonde esses homens possuíam algumas características. Eles realmente governavam, tá? Então a gente pode usar aqui a palavra coroa, tá?
eles exerciam um tipo de autoridade, né? Você vê Adão tinha autoridade para nominar os animais e governar sobre o jardim. E esses dias a minha filha de 8 anos, a Valentina, falou: pai, e se Adão e Eva não tivessem pecados, o que teria acontecido, né? Criança é ótimo, né? Você se vê em situações maravilhosas, e por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança para entrar no reino dos céus, né? E eu parei um minuto e pensei e falei: filha, sabe como seria? O plano original é que Adão e Eva constituiriam uma família e um reino, a partir do qual o mundo seria colonizado e governado. Né? E o pecado trouxe uma interrupção, uma fissura nisso, mas Deus tinha um propósito de restauração, né, através de Jesus. Foi por isso que ele mandou Jesus, para restaurar essas coisas. Então olha que coisa maravilhosa. Reis e sacerdotes, um governo real e sacerdotal, através destes homens que foram exercendo esse sacerdócio universal, que constituía em um governo, né? Vamos simbolizar aqui com a palavra de coroa, primícias, né? Eles entregavam ao Senhor as primícias dos seus trabalhos. Cita aqui vinho e pão, que fala de comunhão, símbolos do corpo de Cristo, né? E falam de ofertas, onde a maior e principal oferta é a sua vida, a sua carne, as suas fragilidades. Mas fala também de fé, né? A palavra aqui, aqui no Antigo Testamento para fé é emunar, que é essa fé dos patriarcas, essa fé que operava poderosamente. E capacitação, que envolve aqui graça e glória. Né? Então, a partir do exercício desse ministério universal, esses homens se envolviam nessas práticas de governo, de aproximação de Deus através de ofertas, de comunhão entre os irmãos, mas também de recebimento de capacitação sobrenatural. Agora, com a degradação do pecado, o que acontece? Nós vemos que vem sendo estabelecido um outro tipo de sacerdócio. E surge aqui um sacerdócio levítico, que era sombra das coisas que viriam, das coisas vindouras. Mas mesmo diante de um sacerdócio levítico, baseado em regras, em normas, nós vemos algumas pessoas que entendiam o acesso, o livre acesso. Por exemplo, Davi. Davi, em determinada situação, ele precisava, ele ia morrer de fome ali. Então ele entra e come os pães da preposição, que eram pães consagrados, que somente o sacerdote podia ter acesso. E ele vai lá, entra e não acontece nada de ruim com ele. Né? Por quê? Porque naquele momento ele entendeu o livre acesso a Deus. Quando a gente vê esse modelo de Deus, e Deus desejava resgatar esse modelo, ele prepara o caminho, e nós vamos falar disso nas lives futuras, através de João Batista. Olha que interessante, João Batista era filho de Zacarias, que tinha uma linhagem sacerdotal levítica, e ele nega o sacerdócio de Zacarias, porque João Batista, por direito, deveria ser o sumo sacerdote da sua época. E nós vemos a Bíblia anunciando 2 sumos sacerdotes, né? Olha que coisa confusa. Anás e Caifás. E João Batista olha para aquele sistema corrupto e fala: não tem nada a ver com isso. Então ele abre mão daquele sacerdócio levítico para o exercício de um sacerdócio universal, que seria a plataforma para o ministério de Jesus Cristo. Então a gente entende que Jesus vem e torna-se um precursor desse ministério universal, abrindo o caminho para nós exercermos o nosso ministério universal, aonde nós somos o próprio templo, a própria oferta e sacerdotes. De maneira que, assim nós alcançamos um lugar de autoridade que Deus planejou para nós e aprendemos
a manifestar o céu na terra através de uma fé que opera o poder do século futuro, o poder de Deus preparado para nós desde a fundação do mundo. Bom, nós entendemos então que Deus tinha um desejo de ter uma nação de reis e sacerdotes. Esse era o modelo de Deus e eu te trouxe aqui o exemplo disso. E só que quando nós não entendemos a respeito deste sacerdócio, porque a gente tem uma ideia muito equivocada de sacerdote, né? A gente cresce aprendendo, infelizmente, não, o homem é o sacerdote do lar, pronto. E tem visões muito limitadas a respeito de sacerdócio, né? E quando a gente não cresce nesse conhecimento, a gente acaba errando, pecando, errando o alvo, não exercendo essa entrega das nossas próprias fragilidades, limitações e pedindo capacitação do alto, e aí é quando a gente perde a autoridade. A perda de autoridade também se dá quando a gente não quer o modelo divino, ou por não conhecer, ou porque a gente acha o modelo divino mais custoso, não é verdade? Né? E olha aqui a Ju lembrando aqui, né, do Manual da Felicidade, né? Quantos aqui, assim como a Ju Marques, fizeram o Manual da Felicidade? Sinaliza aí, dá um joinha aí, né? E que é o nosso tema que ensinamos durante 15 anos, né? Os últimos 15 anos sobre o ministério universal ou ministério sacerdotal, não é verdade? E o que acontece? As pessoas elas perdem esse modelo porque elas passam a desejar outros modelos. Nós vemos, por exemplo, que Deus estava estabelecendo o seu governo através dos profetas, não é verdade? Vem Samuel e de repente o povo chama Samuel e fala: olha, Samuel, a gente não quer o governo de Deus, a gente quer ficar igual às outras nações, os outros governos do mundo. O Samuel fica muito triste e Deus fala: Samuel, eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. E aí Samuel traz quais seriam os problemas que Israel teria ao se igualar aos outros reinos da terra. Pensa um pouquinho agora comigo. Quantas vezes você olhou para os não cristãos, não convertidos, vamos chamar como a Bíblia chama, de ímpios, e desejou a vida deles, desejou o padrão deles? É verdade que existem momentos que a gente se sente como Asaf, né? Lá no Salmo 73, se eu não me engano, que ele diz assim, olha, nós estamos falando de um salmista, de um compositor, de um homem de relação profunda com Deus, não é verdade? E ele diz assim, meus pés quase se desviaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Então, eu não estou dizendo isso aqui para você se sentir mal, né? O AP está me julgando. Não, eu estou te dizendo que muitas vezes você e eu já olhamos para alguns modelos fora do Evangelho e falamos, meu Deus, tá, eu queria aquilo. E Asaf pensou nisso, ele falou, meu Deus, ele fala com respeito à saúde, ele fala, meu Deus, esses caras quando ficam doentes nem ficam maus e eu estou aqui debilitado, fala da prosperidade financeira, e ali ele diz que ele quase se desviou. Quantas vezes você é atraído pelo sistema do mundo, você é atraído por determinadas paixões? A Bíblia fala que Elias, assim como nós, né, grande profeta, foi sujeito às mesmas paixões. Mas Asaf, quando entrou na presença de Deus, ele entendeu o propósito de todas as coisas, ele entendeu o suprimento e a capacitação que ele encontrava no Senhor. Então, quando a gente peca, a gente perde a autoridade, porque a gente perde a posição. A gente perde a condição que nos dá a autoridade. E aí nós somos rebaixados e humilhados. Sabe o que a Bíblia nos fala? Que o sal, quando perde o sabor, ele é pisado pelos homens. Então, só existe uma maneira de recobrar o sabor. É passar pelo fogo. E aí é a hora do desafio. Sabe como nós recobramos aquilo que nós perdemos nas nossas escolhas erradas? É sendo provado pelo fogo.
através de Deus e através das lutas. Heribas terikovolubohom, nerikalabaham. Eu não te abandonei, diz o Senhor. Eu continuo contigo e a minha mão está estendida para te socorrer, harabasudekam, e te ajudar em todos os teus caminhos. Uau! Eita Deus, é maravilhoso quando Deus interrompe, quando Deus entra e dá a sua palavra. Essa live é dele, é para ele, é por ele, é com ele. Aleluia! E eu quero te desafiar nesse momento, e isso serve para mim, é uma espada com fio de 2 gumes, corta para aí, corta para cá. Olhemos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para as nossas adversidades, como um meio pelo qual Deus está trabalhando na nossa vida para nos colocar na posição ideal que Ele tem para nós. Se nós olharmos para as nossas adversidades, para as nossas lutas como um moldar de Deus, nós vamos enfrentá-las de maneira diferente. Sabe, o mundo diz assim, você tem que se aceitar como você é. Sabe o que a Bíblia diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. O mundo está propondo para você um alívio. E Jesus está dizendo, vem para mim que eu vou te dar um alívio através de você assumir responsabilidades e passar pelo processo para adquirir a vitória que eu tenho para você. Aleluia! Então, não perca a sua autoridade, não perca o seu poder de governo através do seu sacerdócio. Amém? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido para cumprir um propósito. E esse propósito tem 2 extremidades. Primeiro, ele está conectado com as suas maiores fragilidades. E ele aponta para os seus dons e talentos. Essas 2 pontas da mesma vara te direcionam na revelação do propósito de Deus para a tua vida, através do teu sacerdócio universal, através da manifestação do governo de Deus, que faz com que você encontre a sua autoridade, faz com que você encontre propósito de vida e por aí vai. E aí nós chegamos, enfim, na genealogia de Cristo, que é constituída por reis e por sacerdotes. Então está lá aquela série de nomes de pessoas, tanto em Mateus quanto em Lucas. Os teólogos ficam discutindo muitas vezes até pontos interessantes, né, a respeito das diferenças dessas genealogias. E não é muito difícil de você entender o motivo. Quando a gente vai lá para Apocalipse e vê a revelação, por exemplo, da visão de João, onde ele vê 4 seres viventes, um com face de leão, um com face de boi, um com face de homem, um com face de águia, a gente associa isso imediatamente aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a forma de Deus se revelar também. Né? E Mateus, onde tem uma das genealogias, a genealogia dos direitos legais de Cristo, né? Na qual a gente vê a genealogia de José. A gente percebe aqui o seguinte, que Mateus escreveu para os judeus, então ele prova a linhagem real de Jesus. Ele mostra que, apesar de José não ser o pai biológico de Jesus, ele, ao se casar com Maria e respeitar a sua virgindade até o nascimento virginal de Jesus, depois eles tiveram uma vida conjugal normal, como qualquer um de nós, né? Ele deixa para Jesus uma herança, que não foi uma herança genética, mas foi uma herança legal, de direito ao trono de Davi, porque toda a linhagem de Mateus leva a pessoa de Jesus, adotado por José, né, para a linhagem real de Davi. Enquanto a genealogia descrita por Lucas, que tem o objetivo de mostrar Jesus com uma face de homem, ele mostra a genealogia de Maria, que apesar de não aparecer o nome dela ali, por causa da prática e do hábito, né, ela mostra a linhagem do DNA de Jesus.
a linhagem física de Jesus. Só que o que é maravilhoso é que essa linhagem chega ao ponto de falar Jesus, filho de Adão, filho de Deus. E essas linhagens são uma mistura de reis e de sacerdotes. Que em algum momento essas linhagens estão separadas nas suas práticas, mas que através do ministério de Jesus elas se unem. E isso aponta para quê? Para a minha vida e para a sua vida, unidos em Cristo, na linhagem de Cristo, enxertados em Jesus. E assim como José adotou Jesus, Jesus nos adotou. E o que é maravilhoso é que, para a cultura judaica, o filho adotivo tem os mesmos direitos do filho primogênito. Significa o seguinte: toda a herança que Jesus tem da parte de Deus como filho primogênito, nós como filhos adotivos, que fomos adotados pelo Espírito, pelo qual nós chamamos Deus de Abba, de paizinho, nós recebemos a mesma herança que Jesus. E quando a gente fala de herança, a gente está falando de capacitação. Oh, aleluia! De capacitação. Então, eu te chamo agora para algumas ações. Primeiro, se aproxima de Deus com as suas maiores fragilidades. Nós todos, a começar em mim, temos desafios, temos fragilidades, temos circunstâncias que a gente olha, se dá conta e fala, meu Deus, olha o que eu tenho nas minhas mãos, é impossível humanamente falando de resolver. Mas como se dá o exercício do ministério universal? Você se aproxima de Deus, trazendo a sua melhor oferta, e a sua oferta é a sua própria carne, símbolo das suas limitações, e diz, Pai, está aqui, eu confesso a minha incapacidade, a minha impotência, a minha fragilidade. Eu te entrego essas circunstâncias que me afligem, que afetam não só a minha vida de pensamentos, mas abalam os meus sentimentos até o ponto de atingirem o meu físico. Pelo Espírito eu digo, tem pessoas aqui que quando pensam em determinados assuntos começam a ter sintomas físicos, de angústia, de ansiedade, de depressão. E desenvolvem até mesmo, muitas vezes, fisicamente, doenças que precisam de cuidados, mas o Senhor está aqui para interferir, para te ajudar, para manifestar a graça e o poder na sua vida. Se aproxima dele entregando isso, dizendo, Pai, muda a minha mentalidade com respeito às minhas lutas, às minhas ansiedades, os meus medos. Dá-me, Senhor, uma visão clara pela qual o Senhor está trabalhando na minha vida através dessas situações e aquelas que eu trouxe, atraí para mim com as minhas próprias mãos, Senhor. Ó Pai, eu te peço perdão, e aquelas que me alcançaram sem que eu saiba nem por onde, nem como, Pai, eu te apresento e eu me levanto na autoridade do novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo de Nazaré, que nos dá acesso, ele, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nos deu livre acesso para que também entrássemos e não só oferecêssemos, Senhor, a nossa vida, nos sujeitando a Ti, mas que clamássemos pela capacitação sobrenatural que vem do alto, manifestando essa fé que opera, Deus, na terra, as coisas assim como elas foram previamente planejadas nos céus, e te pedimos, dá-nos a capacidade, a coragem, a fé, a ousadia, o poder, a unção, a estratégia, a decisão, a visão que se manifeste, Senhor, em nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a cura, o poder, a graça, a virtude, receba em nome de Jesus. Aleluia, Aster e Balabashuri Kalamas. Uau, que unção que está entrando aqui na minha casa, na sua casa. Deus está tocando, Deus está tocando. Deus me mostra alguém cuja mão direita está sendo curado, o pulso direito está sendo curado agora. Aleluia, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Assuma a linhagem real, sacerdotal,
em Cristo Jesus. A tua maneira de exercer autoridade e governo na terra é se aproximando e exercendo o teu sacerdócio em Cristo Jesus. Aleluia! Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que momento glorioso! Aleluia! Deus é tremendo. Aleluia! Eu quero, terminar essa live dizendo para você algumas coisas. Você não pode caminhar sozinho. Você não pode caminhar sozinho. Você tem que caminhar com pessoas que têm a mesma visão de Deus a respeito do que Deus está fazendo agora. Por isso, procure uma igreja para congregar ou converse com seu líder, com seu pastor. Se envolva espiritualmente. Então, da minha parte, o que eu posso oferecer para você, além das lives do Café com AP, que a cada temporada vem proporcionando este momento devocional. Eu estive aqui pensando já há algum tempo, a gente lançou alguns cursos, principalmente em época de pandemia, mas hoje a gente estabeleceu uma plataforma nossa, onde a gente está lançando aqui alguns desafios com o mesmo objetivo. Então a gente tem uma plataforma nossa, onde você pode ter acesso aos vídeos, e a um curso, onde a gente está reunindo aí quase 30 anos de ministério, que é o Método Golden, onde Jesus aparece ali como vendedor de ouro. Então, no link da minha bio, você pode se inscrever para fazer parte dessa plataforma, desse método, onde a gente está reunindo aqui num desafio 100 pessoas. É o desafio 100, que são cristãos espiritualmente maduros. Então, são 3 coisas. É o desafio 100 nessa plataforma para fazer esse método, com um objetivo: avivamento permanente através do ensino bíblico. Se as lives têm te abençoado, imagina você ser acompanhado com a gente semanalmente, através desse processo. Então clica no link da bio, se inscreve e eu vou te mandar um e-mail aí te explicando. A gente vai ter o nosso primeiro encontro na quinta-feira, em 2 horários, e você vai ser informado sobre isso. Para mais contato, um contato mais próximo com a gente tem o grupo do Telegram, que é a família do Café com AP. Então, no link da minha bio, você tem a opção de vir fazer parte do Telegram. São mais de 300 pessoas ali que estamos juntos com o mesmo objetivo, caminhando com o mesmo propósito. Amém? Então, você que é pastor, você que é líder que está aqui também, fala comigo. Às vezes você fala assim: poxa, eu quero trazer isso para a minha comunidade local, ou para os meus líderes, eu quero caminhar junto, para a gente aprofundar. No Método Golden, a gente está desenvolvendo algo tão interessante que assim, você vai poder participar disso durante todo o ano, em qualquer momento do ano. E ali a gente vai passar por pontos muito específicos que eu vivi e ministrei durante quase 30 anos de ministério. Tudo isso baseado na vida de Jesus. Então, vem conhecer um pouco mais, vem para o nosso grupo do Telegram, ok? E por último, como toda live, eu fui também até exortado por alguns irmãos, eu tenho dado a oportunidade daqueles que desejam semear na nossa vida ministerial. E sempre eu termino a live dizendo para você: seja fiel com a sua igreja local, seja fiel com aquele que compartilha o evangelho com você. E se você deseja também, ou se você tem a gente como uma plataforma também nesse sentido, você pode semear na nossa vida. Está aqui o meu e-mail, que é o meu Pix, rafaelmedeiros@gmail.com, ok? Então, se você deseja também semear na nossa vida ministerial, está aqui, sinta-se convidado. Eu quero agradecer a voluntariedade, a generosidade daqueles que têm semeado constantemente, independente do valor, no nosso ministério, que tem nos permitido ir além, estar aonde nós estamos. Muitas pessoas às vezes não entendem, porque elas sectarizam chamados,
e ela acha que fazer missão é só em determinados lugares. Mas hoje nós estamos num lugar muito específico, com um chamado muito desafiador, mas ao mesmo tempo com uma oportunidade gigantesca de estar em contato com inúmeras nações, em pequenos grupos de pessoas, e com líderes que realmente têm influência em grandes partes das suas nações, inclusive daqui onde a gente está. Amém? Então você faz parte disso. Quando você ora por mim, quando você envia uma mensagem de testemunho, quando você semeia alguma oferta, quando você vem fazer parte desses nossos projetos, você está fazendo parte disso. Um grande beijo para vocês. Eu vou salvar a live. Você vai lá, curte, comenta, compartilha. Eu também estou subindo ela para o YouTube. Então você pode assistir por lá e compartilhar com as pessoas. E se Deus quiser, a gente vem com a live de amanhã falando sobre a quebra do silêncio nessa temporada chamada Jesus. Grande beijo. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.